Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu estava aqui ansiosa, apaixonada pela nossa revista maternal, que a cada lição vem trazendo ideias extraordinárias, criativas para vocês, papais, mamães, vovôs, vovós, professores da escola dominical, professores de cultos infantis, sejam todos muito bem-vindos e esta revista é para vocês. Ai, que legal! E aí, chegou o nosso momento de a gente compartilhar coisas maravilhosas que o programa de educação cristã continuada vem nos lembrando que o papai e a mamãe têm uma revista desta. É verdade, eles estão estudando o livro de Jeremias, na palavra do Senhor, sabe aonde? Lá na revista, lá na escola dominical. Eles têm a revista de adultos deles, claro, e este é o desafio do PEC. É exatamente ensinarmos para os pequeninos, desde os bebês, exato. Desde os bebês, aquelas coisinhas fofas, de chupetinha na boca, que estão lá no berçário. Pois é, desde bebês elas podem e devem ouvir a palavra de Deus. Aliás, desde quando estão na barriguinha da mamãe, isso mesmo, conte histórias para o seu bebê. É a palavra de Deus, isso é muito importante. E eu quero convidar todos vocês a prestar muita atenção, porque nós temos aqui na revista do professor algumas orientações legais, pedagógicas, porque hoje nós vamos falar de um assunto que os adultos estão estudando lá na revista deles, sobre aquela época lá no livro de Jeremias em que é narrado que o povo de Jerusalém foi levado lá para a Babilônia, lembra? Já estudou sobre isso? Pois é, mas como nós vamos ensinar isso para as crianças? Para a turminha, os pequeninos do maternal? Pode e deve. É só nós ensinarmos na linguagem que eles consigam entender, ok? Então vamos lá, vamos à nossa lâmina de hoje, lição de número 6. Olha o título da nossa história de hoje, A Cartinha de Jeremias. Nós vamos estudar sobre isso, ler a palavra de Deus aqui no livro de Jeremias, no capítulo 29, apenas os versículos 4 a 7. Com um objetivo, nós devemos conversar com os nossos bebês, com as nossas crianças, para que eles entendam que Deus cuida deles, assim como Deus cuidou daquelas pessoas que saíram de Jerusalém e foram para um lugar bem longe. Claro que a criança do maternal, ela ainda está, em fase, aliás, ainda não, ela está começando a compreensão de algumas coisas, de alguns conceitos, o que é longe, o que é perto, quem mora aqui, quem mora ali, não é? Mas a gente vai ensinar tudo isso na linguagem em que elas possam entender de forma leve, olhando nos olhos da criança. Vamos lá, então? Então, nosso objetivo é que a criança comece a entender que Deus cuida dela. Deus cuida do papai, da mamãe, dos avós, das pessoas que estão pertinho delas, viu? Elas começam a entender do que se trata. Vamos lá ao nosso versículo de hoje, que a gente chama Guardando no Coração. Olha o que diz aí a nossa lâmina. Ele cuida de você. Está escrito em 1 Pedro 5:7. Ele cuida de você. Ele quem? Aí eu pego, sabe, os nossos bonecos fofinhos. E esse aqui na versão almofada. Olha que coisa mais linda. Sabe quem é esse aqui, né? Olha que delícia! Jesus! Você pode tanto mostrar para o seu pequenino esta versão de almofada, almofadão, ou você pode mostrar na nossa versão de boneco de pano ou naninha, como a gente sabe e fala para os nossos pequeninos. Tudo muito fofinho e gostoso. Então, quando eu digo para a criança, olha, Ele cuida de você. Ele quem? Papai do céu. Jesus, o Senhor. Tá bom? É assim, tá? Então vamos lá. Agora
para a nossa turminha, os nossos recursos, a turminha do maternal, eu vou trabalhar para o meu versículo bíblico mostrar Jesus, não é? Agora, para a história de hoje, olha o que a gente traz como recursos didáticos da nossa lição. Para os nossos bebês, lá do berçário, eu posso cobrir aqui com esse paninho, uma cestinha que vem com legumes. Sabe, a gente procura nas lojas, no mercado por aí, tem no meio dos brinquedos essas frutinhas, legumes de plástico. Olha que fofo que eu encontrei esse aqui e que ele vai, olha, no velcro, dá para partir as frutinhas. Olha, as crianças irão se divertir, porque não só os bebês, quer uma bananinha? Olha aí, que gostoso. E abacaxi, quem gosta de abacaxi? Olha que legal. Gente, a gente se distrai junto com os meninos e a gente se diverte bastante, não é? Olha que legal! E aí eu posso trabalhar quantidade, o conceito, metade. Olha que bacana! As cores, eu trabalho uma série de coisas com as minhas crianças. E são coisas bem pedagógicas que não oferecem nenhum perigo, nada de colocar na boca, puxar alguma coisa. Aqui não oferece nenhum desse perigo. Mas se você não encontra isso aqui, você pode produzir o seu recurso pedagógico, seus recursos bíblicos. Pode? Pode. Olha só o que eu trago de ideia. Gente, eu fiz, olha só, essas folhagens. Gente, isso aqui é TNT, acredita? Com viés que eu costurei. Olha só que legal. Olha aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, mostrar para você. Olha aí, ó, tirinhas, pedacinhos de TNT. Você pode fazer de feltro também, se você quiser. Eu desenhei umas folhinhas, costurei e no viés eu fui colocando no viés assim, fazendo, olha só, esses ramos aqui que você pode encher a sua bandeja de folhas. Olha que legal, eu posso colocar aqui, eu posso fazer uma horta. Olha que ideia legal para nossa história. Encapei uma caixinha. Olha aqui, com um materialzinho que eu encontrei numa caixa de embalagem. Parece um isopor, mas é como de plástico. Olha só, eu fiz umas folhinhas. Deixa eu puxar uma aqui para você ver. Olha só, colei, olha aqui, tá dando para perceber? Eu colei uma na outra e aqui eu consigo colocar. Na horta fiz um cortezinho, olha que legal! Isso ajuda a prender a atenção da criança. A criança participa com você, ela pode montar uma horta enquanto você ensina a palavra de Deus. E aí eu trago como sugestão este cenário, né? Lembra do nosso envelope aqui de feltro, do nosso flanelógrafo? Faça isso. Você monta o cenário que você quiser. Para o mesmo flanelógrafo, muda só o envelope de feltro e você tem recursos aí para muito tempo. Então vamos lá, chama a mulherada aí da igreja, suas amigas, vamos fazer a obra do Senhor junto, porque nem tudo você precisa comprar. Ou de repente você não encontra, mas você pode confeccionar. Tá aqui a ideia. Aliás, essa ideia está aqui na nossa revista do professor do maternal, do nosso programa de educação cristã continuada, que a gente compartilha com muito carinho para você. E você sabe que junto da revista vem o QR Code, você baixa as figuras, olha que legal. E a gente chama de lâmina. Olha que lindo, eu já recortei, plastifiquei e coloquei na minha horta a cesta de frutinhas, de legumes, enfim, use a sua criatividade que vai dar tudo certo. E vamos lá fazer a obra do Senhor Jesus, ensinar a palavra de Deus para os nossos pequeninos, porque no livro de Jeremias, no capítulo 29, 4-7, você estuda, ora, segue as orientações pedagógicas e aí sim, leva a cestinha de frutinhas, algo aqui
que chame a atenção do seu bebê, que ele possa pegar, mesmo se botar na boquinha, não oferece nenhum perigo, tá certo? Você pode os legumes, olha só, tudo de retalhinhos de feltro e você diz: olha, bebê, olha só, sabe de uma coisa? O nosso amigo Jeremias, ele amava muito o Papai do Céu. E um dia ele escreveu uma cartinha. Uau! Jeremias escreveu uma carta, foi? Para quem? Para uns amigos dele, sabe, que moravam lá longe. E ele disse assim, olha, ele disse para os seus amigos que estavam naquela cidade lá longe, que Papai do Céu disse para eles construírem umas casinhas legais, morarem, fazerem hortas, comerem comida bem gostosas, porque Deus estava com eles e ia dar tudo certo para eles. Ai, que legal! E será que eles, então, essas frutinhas aqui, tinha por lá? Não sei, mas isso aqui é legal. Quem sabe, vamos aprender o nome disso aqui? Abacaxi! Vai ensinando o nome das frutinhas ou legumes para as crianças e com as suas crianças. Olha que legal! E assim você ensina brincando para o seu bebê e transmite a palavra de Deus para eles, tá bom? De forma simples, curtinha e que você ministra a bênção de Deus para os seus bebezinhos. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, aí você já consegue colocá-los assim, né? Numa mesa, senta todo mundo, ou no chão, no cantinho da história, na sua sala de casa, ou na sua sala de aula, senta com a turminha, coloca um cenário legalzinho assim, porque a criançada, ela está naquela fase que ela precisa visualizar, ela precisa, olha, do concreto, de algo que ela possa pegar, manipular, brincar. Então vamos lá. E eu digo assim, olha, sabe de uma coisa? Um dia, muitas pessoas de Jerusalém, sabe, elas tiveram que se mudar para um lugar bem longe chamado Babilônia. Lá era tudo diferente, as casas eram diferentes, as pessoas eram diferentes, elas não conheciam ninguém e elas ficavam com saudade da casa delas, né? Porque é tão legal a nossa casa, não é? Pois é, mas Deus falou para Jeremias e disse, Jeremias, escreva uma cartinha para aquelas pessoas, para aqueles seus amigos que estão lá longe. E Jeremias escreveu mesmo, olha só. Gente, Jeremias escreveu uma carta para os seus amigos. Foi. E Jeremias disse assim, olha, sabe de uma coisa, meus amigos? Papai do Céu manda dizer para vocês que vocês nesse lugar aí construam casas, morem nelas. Vocês podem plantar as hortinhas, olha só, quanta coisa gostosa. Comam dos legumes, das verdurinhas, das frutinhas. Tudo que vocês plantarem, Papai do Céu vai abençoar. Façam isso, vocês vão ficar um bom tempo para lá, tá bom? Sejam felizes, Deus é com vocês. Gente, que palavra de ânimo legal Jeremias escreveu para os seus amigos. E sabe de uma coisa? Deus está com você também. Deus abençoa o papai e a mamãe, todos vocês. Deus nos abençoa e a gente pode comer coisas gostosinhas quando a gente trabalha, porque Papai do Céu abençoa tudo que a gente faz. Uau, que legal! Muito bem! E que tal a gente orar e agradecer a Papai do Céu e dizer, bora, todo mundo com a mãozinha assim. Repitam comigo. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor cuida da gente. Todo mundo manda beijo para Papai do Céu. É desse jeito, viu? Que você brinca contando para as suas crianças a palavra de Deus, tá certo? E depois tem aquela atividade legal, tem a musiquinha que você pode, por exemplo, uma música Deus é bom para mim, de 3 palavrinhas, você usa,
fantoche, se diverte com as suas crianças, canta, que isso é muito bom. E a música faz parte da ludicidade, é tudo aquilo que envolve o brinquedo, a brincadeira, os jogos. Aproveite o tempo. E eu quero também, olha só, mostrar para você isto aqui. Olha só, é uma atividade pedagógica que você pode, olha só, mostrar para a criançada, trabalhar os números, quantos legumezinhos tem na horta. Aqui, por exemplo, quantas cenourinhas eu tenho? É 2. Então a folhinha vai parar no número 2. Olha que legal! E quantos tem aqui? Você trabalha quantidade, cores, uma série de coisas, porque isso vai fixar o ensino e o aprendizado da criança. Tá certo? Legal, né? Agora você sabe que não pode deixar de fazer com as suas crianças aquela atividade legal que tem na revista do aluno. Olha só, deixa eu virar aqui. Olha que bacana. A nossa revista traz figuras para as crianças pintarem do versículo. Para os bebês, uma atividade bem legal que você oferece giz de cera, sabe? Daquele bem grossão, aquele gizão para os bebês. E para a turminha de 2 a 3 anos, uma atividade que eles vão pintar, cobrir os pontilhados lá da horta, que eles vão pintar da cor que eles quiserem. Deixa a turminha se divertir, tá bom assim? Então vamos lá, aproveitem, ensinem a palavra de Deus, porque ela vai ficar guardada no coração dos seus pequeninos. A palavra de Deus não volta vazia. Você tem que ensinar com muito amor a palavra de Deus. Então que Deus te abençoe. Espero que você tenha curtido de montão essas ideias e mãos à obra, tá bom? Até a próxima, que a gente vai trocar mais ideias sobre o nosso amigo Jeremias. Um beijo para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Olá, querido professor. Como é bom poder estar com você aí do outro lado, nos assistindo, onde juntos nós vamos aqui verificar como ficaram as sugestões da nossa revista bíblica infantil da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Hoje nós estamos aqui com a nossa revista Jardim de Infância, 4 a 6 anos de idade. Com certeza nós vamos aprender muito com esta revista e nós vamos verificar como podemos fazer o nosso melhor para o Senhor. A nossa revista, ela foi planejada, olha, desde o início, com muito carinho, pensando no desenvolvimento da nossa criança em todos os aspectos. No aspecto social, no aspecto intelectual e principalmente no aspecto espiritual, onde nós poderemos trabalhar à luz da palavra de Deus, os conceitos, as histórias, né, que vão ficar na vida das nossas crianças como um aprendizado para a eternidade. Uau, isso é demais! Então, queridos, vamos agora, sem perca de tempo, abrir nossa revista. Espero que você esteja com a sua aí nas suas mãos. Vamos lá? Vamos abrir na lição de número 6 e vamos verificar todas as coisas legais que nós temos aqui para nós darmos uma excelente aula no domingo. Vamos lá? Lição de número 6, tema Jeremias e sua importante carta. Encontrando o tesouro, Jeremias, capítulo 29. Guardando no coração, trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei. Jeremias 29, 7. O objetivo da nossa lição é ressaltar a importância de sermos obedientes à voz de Deus para sermos felizes na terra onde moramos. Vamos louvar, nós temos 2 dicas de corinhos aí. Todas as 2 dicas são obedecer, tá bom? Muito legal, com autores diferentes. E aí você vai poder ensinar para as suas crianças através desses louvores, reforçando esse tema. Orientações importantes. Para enfatizar o assunto principal desta lição, sugerimos confeccionar a palavra obedecer em destaque
durante a história. Com ela, o professor poderá trabalhar o reconhecimento das letras com as crianças e ressaltar a importância de obedecer a Deus, aos pais e professores. Reutilize figuras de outras revistas para ilustrar a história. Esforce-se para providenciar todas as sugestões da lição, incluindo os vídeos musicais indicados. Com certeza, as crianças irão amar. Você viu aí essa primeira dica aí sobre a palavra obedecer. É bem interessante que as crianças nessa faixa etária de 4 a 6 anos, elas estão sendo alfabetizadas e elas ficam super empolgadas quando elas reconhecem as letras, principalmente as menores de 4 anos. Então, aproveite essa empolgação da idade, né? E explore bastante, porque é uma forma delas demonstrarem já o domínio da leitura e da escrita, e ao mesmo tempo você vai também aplicar a palavra de Deus. Tá? Todo momento com as crianças é um momento de construção, um momento onde você aproveita cada detalhe. Isso que é interessante. Na escola dominical nós temos um tempo suficiente onde nós podemos trabalhar as coisas com tranquilidade e também explorarmos cada situação para que a nossa criança possa se empolgar e possa se sentir muito animada na nossa aula. Vamos agora verificar como ficou o nosso Guardando no Coração. Bem, no nosso Guardando do Coração de hoje, a nossa sugestão é que você use uma imagem de uma cidade. Aqui nós colocamos esta, né, porque foi impressa assim, mas você pode recortar de revista imagens de cidade, pode colocar carros, coisas que realmente acontecem no dia a dia da criança. Desde que você visualize, não fique só apenas com as letras, mas também coloque o visual que a criança reconhece, que a criança possa identificar. Tudo isso faz uma conexão com o conhecimento. Quando você faz toda essa junção de imagens para que ela possa aprender com mais facilidade, tá bom? E aqui na Bíblia, em Jeremias, no capítulo 29, verso 7, diz assim: trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei. Uau! Você vai dizer que essas são palavras de Deus para o povo, que foi enviado que foi anunciada através de Jeremias, tá? Aí você vai memorizar com as crianças, né, fazendo as dinâmicas que nós sempre orientamos na revista, e aí você vai explorar também, pode aproveitar e conversar com as crianças e explicar o que poderá significar a palavra trabalhem, como que nós podemos trabalhar para que a nossa cidade se torne uma cidade boa. Aí você vai interagir com elas. E nesse momento você vai dizer que tudo aquilo que a gente faz de bom numa cidade, como estudar é uma coisa boa, né? Cuidar das plantinhas, não jogar lixo, tá bom? Então tudo isso são formas que nós fazemos, o papai, a mamãe, a criança, toda a família, toda a sociedade, tudo isso que nós fazemos de bom para a nossa cidade é um trabalho que nós fazemos para que a nossa cidade fique uma cidade bacana, uma cidade bonita. E aí você, na hora o Senhor vai te orientar o que mais você vai conversar com as suas crianças. Deixe as crianças participarem, porque é isso que dá significado, tá? Queridos professores, sem significado a criança não vai aprender, apenas vai passar. Então você tem que interagir para que você possa perceber que essa interação está sendo para a construção do conhecimento novo na vida da tua criança, tá bom? E agora nós vamos verificar como ficou a nossa história de hoje. Quais as dicas que nós temos, o que nós temos para melhorar esse momento tão especial da Escola Bíblica Dominical, que é o momento da nossa lição bíblica. Vamos ver? Bem, nós vamos agora para este momento muito especial da nossa história. Mas eu prometo que após nós conversarmos um pouco a respeito, eu vou mostrar detalhes de como eu construí, né, no caso a mesinha e etc, tá bom?
Eu prometo, a gente vai mostrar em detalhes para vocês. Agora nós vamos para a nossa história que tem por tema Jeremias e sua importante carta. Antes de iniciar a história, professor, apresente o painel e mostre, Jeremias com sua importante carta. Olha aqui, eu quero dizer que eu achei super fofinho este cenário. Vamos aproveitar e vamos explorar ele aqui um pouquinho? Nós temos aqui, olha, o nosso visual. Esse painel aqui está no link de apoio. Você pode fazer até maior do que este, ou menor, como queira. E aqui então foi impresso e aqui está exposto, montando aqui todo o cenário. Esse tapetinho é um tapetinho que eu já tenho, de outras histórias. Temos aqui a mesinha, fizemos o detalhe aqui do rolinho. Depois eu vou mostrar os detalhes para vocês. E o nosso bonequinho de Jeremias, tá bom? Então nós temos aqui as orientações principais que estão na nossa revista, onde nós deveremos começar relembrando na história passada, que as crianças já ouviram, onde o povo foi levado cativo por Nabucodonosor. Que povo era esse? O povo de Israel. Então é sempre bom a gente começar a história dando uma relembrada daquilo que nós contamos na lição passada, para que as crianças possam dar continuidade, tá? Aí sempre é bom a gente mostrar uma figura que foi utilizada. E aí você vai dizer que Deus, o mais importante que nós temos que salientar é que Deus não se esqueceu do seu povo, mesmo quando foram levados lá para a Babilônia. Então Deus pediu, olha aqui, para Jeremias. O teu cenário, professor, já tem que estar pronto aqui para que você possa se utilizar dele na hora que você estiver conversando. Então você vai dizer que Deus pediu para Jeremias uma coisa muito especial. Deus mandou Jeremias fazer uma carta. Naquele tempo, as cartas eram feitas, muitas delas em forma de pergaminho, tá? Aí você vai mostrar, você vai confeccionar o seu pergaminho e para que você possa mostrar para as crianças como foi feita esta carta. Aí você vai perguntar, crianças, o que será que estava escrito nessa carta? Ai, que carta grande que Deus mandou Jeremias escrever para o povo. Será que Deus prometeu de dar para aquele povo uma casa bonita? O que será que Deus prometeu de dar para o povo? Voltar, com que eles voltassem para a sua terra de Jerusalém? Vamos ler? Aí você vai ler a carta de Jeremias, que está aqui descrita nesse pergaminho. Está escrito assim, ó: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e também tenham filhos, e os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Jeremias 29, 5 a 7. Uau, crianças! Como que Deus falou tantas coisas interessantes para o povo? Olhem! Então este é o momento onde você vai dizer o que foi que Deus mostrou para Jeremias para que ele escrevesse esta carta importante. Ao terminar a leitura, ressalte qual era o plano de Deus. Deus queria que o seu povo fizesse uma coisa muito importante. Deus só pediu uma coisa do povo. Vamos ver o que é? Aí você chama a atenção da sua criança para aquela orientação que está lá na tua revista, onde você deveria construir alguma coisa, uma plaquinha, alguma coisa com a palavra obedecer. Aí você vai convidar as crianças para irem dizendo letra por letrinha. Que letra é essa, crianças? O. E esta outra letrinha aqui? B. Aí elas vão, você pode até fazer tipo um joguinho, uma na frente, outra atrás, né? Dependendo do seu espaço que você tiver.
E aí você vai mostrando para as crianças toda a palavra. Elas vão dizendo letrinha por letrinha. Tá certo aí? O, B, aqui. D. Olha que bonitinho, né? Vai ficar. O, B, D. C. Aí então elas vão citando as letrinhas e vai se formando a palavra, que é a palavra-chave que você quer que as crianças fixem na sua cabeça. Que Deus precisa, Deus gosta, Deus espera que nós sejamos obedientes, que tenhamos atitudes de obediência. Isso agrada muito o Senhor, tá? Então você convida todas as crianças para fazer a leitura e aí depois, com certeza, né, você vai conversar com as crianças e dizendo que Deus tinha um desejo muito grande de livrar o seu povo, mas eles precisavam obedecer, porque com certeza Deus não ia desejar que eles ficassem para sempre ali na Babilônia, porque nós vimos que na carta Deus orientou o povo a construir casas, a cuidar da cidade, porque naquela cidade eles iam ter felicidade, eles iam viver em paz. Mas Deus com certeza não ia permitir que eles ficassem ali para sempre. Deus queria só uma atitude, a atitude de obediência, tá? Infelizmente o povo tinha um coração bem duro, né? E aí nós sabemos que eles penaram porque eles não obedeceram ao Senhor. E quando a gente não obedece, a gente sempre tem uma consequência que não é legal. Por isso que é importante nós obedecermos, porque quando nós obedecemos, Deus continua nos amando e Deus não desiste da gente, tá bom? Ao concluir sua história, você vai dizer para as crianças, olhe bem nos olhos das suas crianças e diga para elas que Deus deseja o quê? Nos abençoar. Onde quer que nós possamos estar, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa quando nós estamos com a nossa família, tá? Não esqueça de mostrar a figura primeiro, antes de falar. Aqui, aí elas vão dizer uma igreja. Deus nos quer abençoar nossas vidas na igreja. E essa figura, elas vão dizer brincando. Isso até no momento da nossa brincadeira, quando nós estamos com nossos amiguinhos, Deus deseja cuidar de nós. E na nossa família, na nossa sociedade, na nossa cidade, onde quer que nós estejamos, Deus deseja nos abençoar. Mas deixe muito claro que o mais importante é obedecer ao Senhor. Porque quando nós obedecemos, o Senhor cuida de nós e o Senhor dá o melhor para nós. E nós, um dia iremos estar com o nosso Jesus, tá? Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, obedecemos ao Senhor, o Senhor tem um lugar tão especial para nós junto com Jesus. Então, para isso, nós precisamos obedecer, tá bom? Vai ser muito importante você destacar essa verdade para as suas crianças. Vamos ver agora a continuidade da nossa revista. Nós falamos que iríamos mostrar alguns detalhes daquilo que nós fizemos. Eu vou mostrar aqui, começar pelo mini pergaminho, para colocar aqui em cima da mesinha, feito com um papelzinho de cartolina nesse tom, né, para parecer um pouco com o tom dos pergaminhos. E aqui eu fiz a mesinha, com licença, tá, meu querido? Aqui a mesinha do Jeremias. Foi feita, olha aqui, com uma ponta de caixa de sapato. Super simples. Reforrei ela com camuça e pronto, ficou uma mesinha, olha aqui. Olha, e ela fica em pé direitinho, ela não cai, tá bom? Então, com a ponta da caixa, eu recortei e ficou direitinho no tamanho que eu queria, para que Jeremias ficasse apoiado com as suas cartas, tá bom? E outro detalhe é o detalhe do nosso pergaminho, tá? Super simples também, como nós fizemos, aqui você pode ver, tá? Isso aqui eu usei 2 rolos
tá? De papel laminado ou de papel filme. Você pega uma cartolina nesse tom, que é interessante, que até para escrever fica bom. E aí você vai prender as partes. Envolve primeiro num outro papel, esse daqui, antes de fazer a parte onde você vai escrever. Corta no tamanho menor e tá feito o seu rolinho. Super simples, com material reciclável. Você faz o rolinho e fica bem interessante a forma de apresentar o versículo, tá? E nós temos o testando a memória, não se esqueça, tá? Porque é um momento onde você vai testar de verdade a memória da sua criança sobre aquilo que você falou. Com 5 perguntinhas que estão na sua revista, você vai poder fazer essa consulta de memória para saber se as crianças aprenderam aquilo que foi ensinado naquela manhã. Temos também a nossa figura, onde a criança vai colorir, você faz em papel ofício. Temos no link de apoio da revista esta figura. Você manda imprimir de acordo com o número de crianças. Leva sempre, não esqueça de levar lápis, suficiente para todos. E todos têm que fazer uma pintura no capricho, porque depois vai ser transformado no álbum de Jeremias. Sempre mostre isso, incentive para que eles possam fazer uma pintura bonita, tá bom? Ok? E aí, termina a sua aula de uma forma muito maravilhosa, agradecendo ao Senhor, orando, cantando os louvores, e com certeza Deus vai abençoar a sua aula. E nós aguardamos você, professor, aqui na próxima videoaula, onde juntos iremos verificar as sugestões da nossa revista. Fica com Deus e até a próxima. Que bom, professores de juniores, estamos mais uma vez juntos aqui para falar sobre a nossa revista de juniores, que esse trimestre traz o tema Jeremias, o chamado de Deus. E hoje vamos à lição de número 6. O tema da nossa lição é A Voz de Deus é a Verdade. O nosso texto bíblico está em Jeremias capítulo 25 até o capítulo 29. O objetivo da nossa lição é ensinar que devemos aprender a ouvir e obedecer a palavra de Deus, para que possamos discernir entre a verdade e a mentira, confiando no que o Senhor nos ensina. O Vamos Louvar traz a música Quero Ouvir a Voz de Deus, do Ministério Crianças Diante do Trono. Guardando no coração, que é o nosso versículo para memorizar, tem o seguinte versículo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvido aos profetas que profetizam mentiras em meu nome. Jeremias 29, versículo 8a. Vamos confeccionar o visual do nosso versículo? E dessa vez a nossa revista sugere que façamos a silhueta de uma criança, de um menino. No nosso caso aqui é um menino. Então, o que é importante aqui? É que essa silhueta contenha as orelhas, né? Porque nós vamos falar sobre algo muito importante, que é ouvir a voz de Deus. Por isso, precisamos das orelhas, tá bom? E aí você vai colocar as frases do versículo. E diz assim, o nosso versículo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos aos profetas que profetizam mentiras em meu nome. Jeremias capítulo 29, versículo 8, na parte A. E agora vamos às orientações importantes para a nossa introdução, que diz assim: mostre o contraste entre Josias, rei obediente, e Joaquim, o rei desobediente. Faça 2 corações. O primeiro azul e bonito. Escreva: Josias obedeceu a Deus. O outro, um coração cinza e rachado. Escreva: Joaquim desobedeceu a Deus. Faça coroas de papel para fazer referência aos reis. Um rolo de pergaminho, cartaz com a palavra pecado. Explique que Josias se tornou rei com apenas 8 anos, mas escolheu fazer o que era certo, e que Joaquim pecou e desobedeceu ao Senhor. Muito bem, então as nossas orientações importantes, elas estão mostrando como fazer a introdução, né? O que nós vamos usar na nossa introdução, que é o Você Sabia.
Então, o que há, né, de tão importante para nós mostrarmos? Primeiro, nós vamos mostrar aqui o coração azul, né, que fala sobre Josias, né? Josias quem foi? Foi um rei, né, que se tornou rei quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Então é importante, né, falarmos que Josias, ele se tornou rei quando ele tinha apenas 8 anos. Ele era apenas uma criança quando ele assumiu o reinado. Então, Josias, em toda a sua trajetória, ele obedeceu a Deus. Ele sempre fez o que era certo, né? E nós vamos fazer esse contraste com quem? Com Jeoaquim, né? Jeoaquim, quando assumiu o reinado, ele resolveu desobedecer a Deus. Então, por isso, ele está aqui com o coração cinza e todo rachado, para mostrarmos a diferença entre Josias e Jeoaquim, né? Josias, um rei que obedeceu a Deus, e Jeoaquim, o rei que desobedeceu a Deus. Ele não quis ouvir a voz de Deus, né? Levou todo Judá ao pecado. Então, a nação pecou e o rei teve culpa, né, nessa história, porque levou todo o povo a pecar. Mas quando Josias assumiu, ele primeiro foi reformar o templo e lá ele achou algo muito importante, que foram os rolos com a palavra de Deus. E ali ele levou toda a nação a obedecer a palavra de Deus. Olha a diferença. Então é isso que nós queremos na lição, né, na nossa lição, é mostrar essa diferença, né? O pai e o filho. O que o filho fez quando assumiu ali o reinado. E agora vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição. Você vai fazer depois que você já fez toda a preparação, já preparou todos os cartazes que nós vamos mostrar aqui na introdução. Diz assim: Josias se tornou rei de Judá muito jovem, com apenas 8 anos. Mesmo assim, fez o que era certo aos olhos de Deus. Ele mandou consertar o templo e, ao encontrar o livro da lei, ficou triste ao perceber que o povo havia se afastado de Deus. Josias promoveu reformas, derrubando ídolos e chamando o povo de volta à verdadeira adoração. Ele teve 4 filhos, Joanã, Joaquim, Zedequias e Salum. Infelizmente, nem todos seguiram seu exemplo. Joaquim, que também se tornou rei, desobedeceu a Deus e ignorou os profetas, cercando-se de pessoas que apenas o apoiavam. Seu pecado trouxe sérias consequências para ele e para o povo de Judá. E agora vamos aos tópicos da lição de número 6. Primeiro tópico, Jeremias avisa, 70 anos de cativeiro, Jeremias 25. Segundo tópico, profeta mentiroso e profeta verdadeiro, Jeremias, capítulo 26 ao capítulo 28. Terceiro, a carta de esperança, Jeremias 29. E por último, a aplicação. O primeiro tópico, Jeremias avisa 70 anos de cativeiro, tem os seguintes pontos. O profeta Jeremias viveu e pregou na época dos reinados de Josias, Joaquim, Jeconias e Zedequias, todos reis de Judá. Jeremias alertou sobre o julgamento que estava por vir. O povo não ouviu e nem se arrependeu. Deus mandou Jeremias anunciar que seriam levados cativos para a Babilônia por 70 anos. Jeremias viveu de forma solitária por causa das mensagens duras que entregava ao povo. Ainda assim, ele mostrou que agradar a Deus é mais importante do que agradar as pessoas. Então Jeremias continuou a pregar. Dessa vez, o Senhor manda um aviso, um recado para Judá. O que ia acontecer? Se eles não se arrependessem, ia acontecer algo terrível. Eles seriam levados cativos e lá iriam permanecer por 70 anos. Olha só, que coisa terrível. Mas o povo não se arrependeu. Eles não quiseram ouvir aquilo que o Senhor estava falando. Eles rejeitaram a palavra do Senhor. Eles não quiseram, né? Na realidade, eles ignoraram. Eles não acreditaram.
né? Então, nós sabemos que o castigo sobre eles veio, porque eles não quiseram. Mas eles foram avisados que se eles pudessem se arrepender, né? Quisessem se arrepender, se voltassem para o Senhor o tornaria Judá uma grande nação. Mas Judá não quis ouvir e não obedeceu à voz do Senhor. Segundo tópico, profeta mentiroso, profeta verdadeiro. Jeremias 26 até o capítulo 28, que traz os seguintes pontos. O profeta Ananias ouviu Jeremias anunciar o cativeiro babilônico. Mentindo, Ananias disse que Deus lhe falou que o povo ficaria apenas 2 anos na Babilônia. Deus não havia falado isso. Ananias estava enganando o povo. Apenas a voz de Deus é a verdade. Deus revelou a Jeremias que Ananias morreria naquele mesmo ano. Não devemos acreditar em tudo que ouvimos, mesmo que pareça bonito ou animador. Precisamos conferir e garantir que as declarações estão de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, aqui tem uma polêmica, né? Em quem o povo acreditaria? Em Jeremias ou Ananias? Aí está presente aqui na nossa aula uma orelha. Qual a palavra que nós estamos escutando? A palavra de Deus ou outras pessoas? Nós precisamos, com essa lição, aprender a ouvir a voz de Deus. Aqui nós temos a figura 6.2, Jeremias e Ananias. E eles têm 2 cartazes, cada um tem um. Jeremias, ele está falando a verdade, mas Ananias, ele é mentiroso. Ele estava ali para enganar o povo, mas o povo achava que ele estava falando a verdade, porque primeiro, Jeremias profetizou 70 anos de cativeiro, mas Ananias disse, não, Deus me falou que a gente só vai passar lá 2 anos e vai soltar todo mundo. E isso não é verdade, né? Isso não aconteceu. Realmente o povo de Judá passou cativo 70 anos, né? E eles preferiram ouvir a palavra mentirosa de Ananias. Então aqui nós temos, né, esse cartaz, né, cartaz com Jeremias e Ananias e o que cada um falou, né? Então nós vamos analisar. Jeremias, ele é o profeta verdadeiro. Ele profetizou 70 anos de cativeiro, né? A palavra de Deus se cumpre na profecia de Jeremias, né? E Jeremias sempre foi fiel a Deus. Isso é muito importante. Jeremias era fiel a Deus, Ananias não era. Ananias era um falso profeta. Ele profetizou 2 anos de cativeiro, que era mentira. Ele estava enganando o povo, né? Então, ele enganou o povo. E, por causa disso, o Senhor, ele falou para Jeremias que ele iria morrer por causa dessa mentira. E realmente aconteceu. O profeta Ananias, ele morreu. Então, olha só, com as coisas de Deus não se brinca. Deus, ele é Deus e soberano. Por isso nós temos aqui essa orelha, né? Ela está falando para nós que nós devemos ouvir aquilo que o Senhor fala. Se o Senhor está dizendo que vai ser 70 anos, será 70 anos. Não existe alguém chegar e dizer outra coisa do que está escrito na Bíblia. Então, por isso, nós precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Tópico 3. A carta de esperança. Jeremias 29. Jeremias escreveu uma carta aos que foram levados cativos para a Babilônia, após a deportação do rei Jeconias, que é Joaquim. Nessa carta, Deus mostrou que seus planos são de paz e não de mal. Segundo ponto, a carta continha uma mensagem de esperança de Deus, que instruiu o povo a se estabelecer na nova terra, construir casas, plantar pomares e formar famílias. Terceiro ponto, mesmo na Babilônia, Deus nunca abandonou seu povo. Deus continuava amando e cuidando de seu povo apesar de tudo.
Muito bem, então depois da deportação, né, que o povo foi levado cativo, Jeremias ele escreveu uma carta que Deus mandou para o povo, né? Então nós vemos aqui essa figura 6.3 que contém aquilo, né, o teor da carta, aquilo que continha dentro daquela carta que Deus falou para Jeremias passar essa mensagem para o povo. E o que Deus falou ali? Ele falou assim: meu povo, se estabeleçam nessa nova terra, né? Plantem árvores frutíferas, plantem coisas para vocês comerem, se estabeleçam aí, tenham filhos, criem famílias, porque vocês vão passar algum tempo na Babilônia e vocês precisam viver bem. E uma coisa que nós não podemos esquecer é que por mais que o povo tenha feito coisas erradas, Deus cuidou deles na Babilônia. Deus sempre amou o seu povo e ama. Deus nunca deixou de amá-los e Deus nunca deixou de cuidar deles. Por quê? Porque Deus ama e aquele que ama, Ele cuida. Então Ele disse, se estabeleçam nessa terra, né? Construam casas, né? Tenham filhos, criem seus filhos. E realmente, né? Eles tiveram filhos ali na Babilônia e muitos deles voltaram, né? Depois desses 70 anos, a viver de novo em Jerusalém. E essa carta de Jeremias você também pode fazer de filtro, né? Uma carta e dentro você vai colocar o versículo, né? E que versículo é esse? Jeremias 29:11, que diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias capítulo 29, versículo 11. E você pode mostrar para os seus alunos o que continha na carta de Jeremias. E agora vamos à aplicação da nossa lição. Crianças, existem muitas vozes que tentam nos enganar. Pessoas e até programas de TV podem dizer coisas contrárias à Bíblia. Assim como Jeremias, devemos aprender a ouvir e obedecer ao que Deus realmente fala. Quando você tiver dúvida, procure seus pais, seus professores da igreja e, principalmente, leia a Bíblia. Deus nos deixou a sua palavra para sabermos o que é verdadeiro. E Ele quer que vivamos com fé, obediência e confiança. Muito bem, terminando a lição, nós vamos fazer os exercícios da nossa lição, para que os alunos possam demonstrar aquilo que aprenderam. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.